Vou passar um plano bem rápido aqui para todo mundo entender, desmistificando o negócio de forma geral. E aí no final a gente bate um papo a respeito de dúvidas mais frequentes. Bom, primeiramente eu preciso que você entenda que para fazer parte da cripto você precisa ser convidado. Isso é um clube seleto, é um clube privado, só é permitida a sua entrada caso você tenha um convite, beleza? Então agradeço a pessoa que está te mostrando esse vídeo, essa oportunidade. Se você está vindo através do YouTube, seja bem-vindo e parabéns. Bom, primeiramente a empresa Crypto, ela é da Senet Holding, que possui uma vasta experiência em finanças, setor imobiliário, setor de energia, jogos, cassinos e tudo mais. Bom, e agora ela vem, né, a Senet Holding vem trazendo a cripto no setor de criptomoedas. Assim como a gente tem a Bitcoin, nós temos também a Octacoin. Então isso daí é um mercado bem interessante e isso representa uma evolução nas transações financeiras. Então assim, já tem muito tempo que nós não temos nenhuma evolução, nenhuma inovação no setor de finanças, depois do cartão de crédito. Então nós estamos trazendo essa forma de inovação através da moeda criptografada. Falando um pouquinho melhor a respeito da cripto, ela é um modelo, é uma empresa que trabalha baseada no modelo desenvolvido por uma equipe de profissionais de diversas áreas. Perfeito? Então, ela trabalha com o melhor de cada área. Dessa forma, a gente tem uma missão de juntar o quê? Vários empreendedores do mundo todo. Se vocês prestarem atenção, se vocês pesquisarem, vão ver que a cripto está no mundo todo, em mais de 160 países, e a ideia é juntar para que todos se beneficiem através desse clube privado, ok? Através dos negócios. A operação da cripto baseia no seguinte: você quando vai operar, quando você vai investir o seu dinheiro, muitas vezes você trabalha com emoção, você pensa, eu acho que isso vai dar certo, eu acho que aquilo vai dar certo, poxa, podia dar certo, mas não é bem assim que a cripto faz. Ela pega estratégia, sem se aventurar, sem uso de emoção, ela pega coisa que funciona, e nisso ela gerencia todo o capital dos investidores que fazem parte desse clube, multiplicando essa renda e dividindo conosco. Bom, vamos para o plano de compensação, que eu acredito que é o ponto-chave dessa apresentação, e vamos discutir um pouquinho melhor cada ponto e cada bonificação dessa empresa. Bom, primeiramente eu preciso que você entenda que nós temos várias modalidades de ingressar nesse clube, várias franquias onde você pode escolher. Então ela parte lá de cima do profissional, no valor de 5.050 euros, todas as pontuações, todas as bonificações da empresa são em euros, devido à sua sede ser na Europa. Então o que a gente precisa entender é que ela trabalha com a moeda em euro. Ok? Isso é muito bom, isso é muito bom. Primeiro, o pacote profissional marca 5.000 pontos de binário e você tem 5.000 fichas. O seu teto semanal de binário é de 30.000 euros e a participação semanal, que é o que eu vou falar um pouquinho mais a respeito da participação de lucros, que é uma forma de bônus, vai de 60% até 80%. Vocês vão ver como que isso é muito importante e é muito interessante. Se você não sabe o que é ficha, relaxa que a gente vai explicar para dar uma pincelada um pouquinho melhor a respeito desse assunto. No pacote prêmio de 3.050 euros, você tem aí 2.500 pontos no binário, 2.500 fichas, um teto semanal de 15.000 euros e a participação variando de 50% a 70%. Ah, Felipe, por que essa participação varia? Já vou explicar. Básico, no valor de 1.050 euros, pontos de 800, pontos binários, fichas 800, teto semanal 5.000 euros, equivalente a mais de 20 mil reais semanal, e a participação semanal variando de 40% até 60%. O pacote estágio, de 550 euros, a pontuação de 350 no binário, fichas 350, teto semanal de 3.000 e participação semanal de 30% até 50%. E já no inicial você tem um pacote menos alavancado, onde a sua pontuação binária vai só no de 60, fichas somente 60, teto semanal binário, 1.000 euros e participação indo de 20% até 40%. Bom, vamos dar prosseguimento, só para vocês entenderem, essas são as formas através das quais você pode fazer parte desse clube mediante ao convite de um empreendedor. Bom, então resumindo, as formas de ganho são bônus de divisão de lucros semanal, isso é muito interessante, bônus de membro preferido, bônus binário, indicação, correspondência, que é sensacional, e o nosso plano de carreira, logicamente não podia faltar. Vamos falar deles um a um. Bom, primeiramente, o bônus de lucro semanal, a divisão de lucro semanal é feita baseada na quantidade de fichas que você vai ter. É daí que você vai entender para que ela serve. Vai de 20% a 80% dependendo da sua franquia. Logicamente, quanto maior a sua franquia, maior a sua participação e seu estado de membro preferido.
que é o que eu vou falar adiante. Recompra semanal de fichas varia de 50% a 100%. Perceba o seguinte, você tem que fazer uma recompra semanal de fichas. Se você tem duas opções, 50% ou 100%. Bom, eu recomendo 50%. O que acontece quando você passa de semana a semana? Você vai recomprar um pedaço daquelas fichas, então as suas fichas vão se acumulando. Quanto maior for o seu número de fichas, maior vai ser a sua divisão de lucros. Por quê? Quanto mais fichas, maior a divisão. Quanto mais fichas, maior o ganho que você vai ter semana a semana na participação de lucro. Então isso é muito interessante e com isso é fácil de entender que você vai aumentando a sua participação semana a semana. O cálculo desse bônus eu dei um exemplo ali, baseia-se na cotação da ficha, né? E ela varia semanalmente. Vamos supor que se numa semana a ficha estivesse valendo 20 centavos de euro naquela semana e você é um membro preferido na franquia profissional, a franquia top, então você tem acesso a 80% da divisão de lucros. Dessa forma a gente tem o seguinte cálculo. Supondo que você tem 5.000 fichas, cada uma delas valendo a 0,20 e você tendo 80% de participação, você vai ter na semana 800 euros. Isso é fantástico. Onde 50% vai para a carteira de saque e outros 50% vai para a carteira de recompra de fichas, aumentando ainda mais o seu lucro semanal. Não se preocupe a respeito dos detalhes, entenda a questão, o cerne da questão aqui, o ponto-chave. O seu bônus de membro preferido é muito interessante pelo seguinte, basta você ter 3 indicados de um lado e 3 do outro para sua árvore binária e você vai ter acesso a 20% a mais na sua participação de lucros. Por isso que a sua participação varia de 20 para 40, 30 para 50, 40 para 60, 50 a 70 e 60 até 80. Então o máximo que você pode conseguir aí nesse caso é uma participação de 80%. Então isso é sensacional e é mole de conseguir. Bom, vamos lá para o bônus binário. Já adiantando, ele é um bônus que paga 10% da sua perna menor. Isso em euro é uma baba, é muito dinheiro. Então vamos lá. Fazendo a continha básica dessa situação que está mostrada na tela, você teria aí nesta semana, se esse fosse o retrato da sua semana, do seu trabalho, você teria 10% desse valor, que seria 1.000 euros. Então nesse exemplo ali embaixo do cálculo, 10% de 10.000 seria 1.000 euros, que ultrapassa aí os 4.000 reais tranquilamente. Bom, vamos lá. Bônus de indicação. Aqui eu estou misturando indicação direta com indicação indireta. Então você ganha até 3 níveis. Primeiro nível, você não precisa ter requisito nenhum para poder ter acesso a esse bônus e você ganha 5% daqueles que você patrocina diretamente. No segundo nível, para você ter acesso ao ganho de geração do segundo nível, você tem que fazer 6.000 pontos pessoais, que a gente fala, né? Isso são pontos gerados a partir de linhas de patrocínio sua. Okay? Então são linhas de gerações suas, então isso é bem tranquilo. Então você vai ter acesso aí a mais 3%. No terceiro nível, você tem que bater a meta de 10.000 pontos pessoais e nesse caso você tem mais 2%. Somar essas porcentagens dá 10% dividido em 3 níveis. Bem tranquilo. O bônus de correspondência, esse é sensacional, eu nunca havia visto nada igual a isso daqui. Esse foi o bônus que chamou a minha atenção para a cripto. Então é por isso que a gente está vindo desenvolver com toda a força, com todo o material, todo o suporte, vocês vão entender porque agora. Nesse bônus você ganha parte de todo o bônus binário que a sua equipe ganhar em até 3 gerações. Peraí, então se você já entendeu um pouquinho a respeito disso, você vai entender que esse bônus não tem igual. É sensacional pelo seguinte, você tem lá, vamos falar um pouquinho a respeito dos requisitos e do bônus que você vai ter. Na primeira geração você tem que fazer 2.000 pontos pessoais, esse é o requisito, e você vai ter acesso a 5% do seu primeiro nível. Beleza, no seu segundo nível você precisa de 10.000 pontos pessoais, você vai ter acesso a mais 10%, e no seu terceiro nível, fazendo ali 20.000 pontos pessoais, você vai ter acesso a mais 20% desse bônus. Só para a gente entender, eu dei um exemplo bem simples, vocês podem extrapolar esse ganho e entender da maneira que vocês preferirem, mas se o seu primeiro, segundo e terceiro nível, respectivamente, faturam 1.000 euros, 2.000 e 3.000 euros naquela semana, o que você ganharia com esse bônus de correspondência? Bom, se não é 5% do primeiro nível, 5% de 1.000 euros, do segundo nível 10% de 2.000 euros e 20% de 3.000 euros, que foi o exemplo que a gente utilizou aqui.
no total, na semana, de 850 euros a mais do que você ganharia. Agora extrapola um pouquinho, coloca 10 mil euros no seu primeiro nível, quando a sua equipe já estiver forte, 20 mil no seu segundo nível e 30 mil no seu terceiro nível. Faz as contas de novo, vê quanto que isso não daria, seria muito mais. Esse bônus é sensacional. E para pensar aqui, no terceiro nível, a tendência é você ter mais pessoas. E é ali que a empresa vai te pagar a maior porcentagem, que é 20%. Simplesmente, eu nunca vi igual. Você participar nos lucros do binário das suas equipes. Então, isso é fantástico. Bom, vamos falar um pouquinho do plano de carreira para a gente não se alongar muito. Aqui, além de muito dinheiro, você também ganha prêmios. Isso que é muito interessante. Então, nosso plano de carreira vai de líder até imperador. Os seus requisitos não são simplesmente requisitos de pontos pessoais, são pontos binários, então conta derramamento também no seu menor lado. A qualificação que você precisa ter do primeiro até o terceiro título são 3 pessoas de um lado, 3 do outro, e você vai ganhando aí certificados, pins, para poder certificar que você atingiu aquele nível. E a partir do nível de senhor, você tem que possuir uma pessoa de cada lado, pelo menos no nível anterior. Então, para você ser barão, você tem que ter 3 pessoas de um lado, 3 do outro, e pelo menos uma de cada lado na qualificação anterior, que seria senhor. Outro exemplo, no caso de conde, você teria que ter 3 pessoas de um lado, 3 do outro, e pelo menos uma de cada lado no nível acima, que é barão. E por aí vai, você pode atingir aí ganhos como diamantes, pacotes de viagem, carros de luxo e casa. Então isso daqui é sensacional, é para quem quer construir equipes. Existe uma regra muito clara na empresa, que é a regra do 60-40. Todo bônus que você conquistar mediante da construção de redes, a sua construção de equipes, ele é acreditado obedecendo a regra 60-40 nas suas contas. Para você entender isso, você precisa entender que a gente tem 2 carteiras dentro da empresa. Existem 2 carteiras. Como que isso funciona? 60% de tudo que você fizer mediante a construção de rede, bônus de equipe, de rede, né, vai ser acreditado na sua carteira de saque, que é a primeira das suas carteiras, e 40% vai para a carteira clube. Essa carteira clube é onde vai ser utilizado o saldo para ativar novas franquias e utilizar os outros serviços ou produtos da empresa. Então, ganhou, por exemplo, 1.000, é o exemplo que eu estou dando aí. Se você em uma semana fatura 1.000 euros no bônus de equipe, bônus de formação de equipes, juntando todos os bônus, segue a regra do 60-40, onde 600 euros vai para a carteira de saque e 400 para a carteira clube, para ativação de novas franquias e utilização da recompra de fichas e outros produtos. Beleza? Fica aí muito simples. Bom, o plano é bem simples. Resumindo, o plano é esse. A empresa vem forte no Brasil. Nós estamos começando um trabalho muito forte, muito focado, com todo o suporte, todo o material. A nossa equipe com certeza vai sair na frente das outras do Brasil e a gente vai arrebentar nesse negócio juntos. Eu separei algumas perguntas aqui que o pessoal sempre faz pra gente. O pessoal que a gente está divulgando, que está conhecendo, está vindo junto com a gente, sempre pergunta para poder repassar para suas redes. Como que funciona o saque? O saque é liberado toda terça, então ele é semanal, e pedido na terça os valores caem na sexta-feira, de acordo com a sua plataforma escolhida. Pode ser via Neteller, cartão pré-pago da empresa ou conta bancária. Isso mesmo, a empresa paga em conta bancária. Isso é sensacional. Então, pediu na terça, cai na sexta, de acordo com a sua plataforma aí que você escolher. Bom, beleza, e quais são as plataformas aceitas? Como eu falei, conta bancária, Neteller e cartão da empresa. O cartão não é obrigatório, tá? Então você pode fazer o pedido ou não. E o que é interessante é o seguinte, é que você só vai ter a possibilidade de fazer a solicitação do seu cartão mediante a confirmação dos seus documentos, ou seja, isso evita todo e qualquer tipo de fraude, ok? E quando você tem um cartão em mãos, que demora de 15 a 20 dias para chegar, o seu saque vai ser muito mais rápido, vai ser em instantes, ele estará na sua conta, no seu cartão, beleza? Então fica aí essa informação. Bom, existe saque mínimo? Muitas pessoas perguntam. Não, não existe saque mínimo. Tem 1 euro, quer sacar, saca. Não tem problema nenhum, beleza? A empresa funciona em quantos países? Ela está hoje funcionando em mais de 160 países, totalizando aí 165, que é um número bem expressivo. Beleza? Tudo entendido, tudo claro. Quer fazer parte? Gostou do projeto? Solicita o seu convite e vem fazer parte dessa equipe de vencedores. Só para lembrar, a cripto está só começando no Brasil e nós somos pioneiros. Sai na frente com a equipe vencedora e eu aguardo a sua solicitação de convite para vir trabalhar com a gente. Um grande abraço e até os nossos próximos vídeos.